Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer duas informações que, na minha opinião, são importantes. Uma sobre o deputado federal Nicolas Ferreira e o catolicismo, que é um assunto recorrente, eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto. E outra sobre a situação do Papa Francisco, uma entrevista do cardeal Gerard Miller sobre o estado de saúde do Papa, sobre o que está sendo feito. Primeiro, chegou para mim mais um vídeo do Nicolas Ferreira flertando com o catolicismo, e nesse vídeo ele fala dos santos católicos. E aí eu falo, por quê? Porque a maioria dos protestantes tem uma grande abominação aos santos católicos. E o Nicolas não. O Nicolas Ferreira está valorizando. Então, quando eu falo que ele está num processo de conversão ao catolicismo, tem alguns até que questionam, mas isso é verdadeiramente o que eu acredito. Eu vou colocar a fala dele aqui. Vi você outro dia flertando com as ideias de São José Maria Escrivá, santificação do trabalho, como é que é isso? Sim. Olha, eu faço o que a Bíblia pede para mim, que é examinar em tudo e reter o que é bom. José Maria, pelo que eu li e pelo que eu já estudei, era um homem de fé, era um homem que até hoje, fala em nossos corações e nossas almas, uma pessoa devota, uma pessoa santa, que buscou uma vida de santidade. E eu acho que hoje as pessoas perderam a capacidade de fazer análises, Olavo de Carvalho já dizia que o problema do brasileiro é que ele só tem 2 neurônios, o pró e o contra. Ele não consegue fazer uma análise, Então ele não consegue enxergar algo e falar, olha, o que ele falou faz muito sentido. E, poxa, quantos santos, por exemplo, na Igreja Católica que tiveram vidas, castas, vidas de dedicação, que seja a conversão de pessoas, a dedicação no cuidado, na admoestação, na consolidação. Pois bem, então aí nós vemos que, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, que já há um carinho pelos santos, uma simpatia pela vida dos santos, e é isso que acontece com todo aquele que começa a examinar a história, examinar as escrituras, ele vai chegar no catolicismo. Bom, eu também quero trazer aqui uma entrevista do cardeal Gerard Miller ao Catnet, um site alemão, que ele fala da atual situação do Papa Francisco, das orações, de todo o contexto que está acontecendo. Eu quero ler aqui para vocês. Eminência, o senhor gostaria de nos contar a sua impressão subjetiva da recitação do texto feita pelo Papa ontem na Praça de São Pedro? E olha o que o cardeal Gerard Miller respondeu. O texto era muito digno e piedoso. Rezar o rosário nos introduz aos mistérios da vida de Jesus, nosso Salvador, único mediador entre Deus e a humanidade. Para nós cristãos, a doença e a morte não são catástrofe final, como são para niilistas e céticos, materialistas e ateus, que não têm esperança. Na realidade, a vida terrena do homem, com seu desejo infinito de liberdade e amor, não termina em frustração total, porque a existência tem um sentido absoluto e o espírito exige o conhecimento mais elevado, que nos é revelado na fé no Verbo de Deus feito homem. A razão humana, falível, é abrangida pela razão divina sempre infalível e é recompensada com a presença de Deus em seu Filho Jesus Cristo, cuja plenitude todos nós recebemos, graça sobre graça. Agora sobre o Papa. O senhor está preocupado com o nosso Papa? Como ser humano, não tenho influência sobre a idade e o estado de saúde. 70 é a soma dos nossos anos, ou seja, 80, Salmo 90:10, nos diz sobre a experiência.
Quando uma criança ou um jovem está doente, pensamos mais na recuperação física do que quando um idoso está doente. Mas sempre rezamos juntos pelo bem-estar temporal e pela salvação eterna, confiando a pessoa inteira a Deus. Mas a perspectiva sobrenatural é ampla. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Este é o foco da nossa oração por uma pessoa idosa, na qual os santos do céu e os fiéis da igreja que ainda são peregrinos na terra se unem a Cristo, sua cabeça, que está diante de Deus como nosso advogado junto ao Pai. Não é uma fala grande, mas é uma fala muito bela. A união dos católicos junto ao nosso advogado, Jesus Cristo. Cardeal, o senhor acha que nossa tarefa atual como católicos é deixar de lado as disputas político-eclesiásticas e rezar ombro a ombro pelo nosso Santo Padre? Esta hora não é sobre jogos de poder, autorrecomendações e disputas de candidatos, mas sobre refletir sobre a essência do mistério de Pedro que Cristo deu à sua igreja. A unidade da igreja reside na verdade revelada e não deve ser prejudicada em uma guerra de trincheiras políticos ideológicas. Paulo escreve aos Coríntios: fui informado de que há conflitos e disputas entre vós. Quero dizer que cada um de vocês diz uma coisa ou outra. Eu sou Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Portanto, não cruzemos os dedos por um dos nossos candidatos favoritos, como em uma competição por um prêmio efêmero. E não façamos política de pessoal com base em horóscopos de jornalistas e políticos completamente alheios à igreja, que veem no Vaticano nada mais do que um fator de poder no cenário político mundial. Em vez disso, rezemos para que o Senhor dê à sua igreja bons pastores, segundo o coração de Jesus, e que ele dirija os pensamentos dos cardeais especialmente para o bem da igreja e os torne imunes ao pensamento em termos puramente mundanos. Você sabe se outros cardeais estão chegando ou se preparando para chegar? Eu acho que já é aqui um indicato que ela quis tentar tirar deles a situação real do Papa. Mas ele não falou nada a respeito disso. Não sei nada sobre isso. As pessoas podem rezar pelo Papa Francisco em todos os lugares, com a esperança cristã de que todas as nossas vidas estão somente nas mãos de Deus, que nos acolherá com sua graça. E é importante refletir não em termos de poder humano, mas espiritual, teologicamente, sobre o ofício pastoral universal que Jesus confiou a São Pedro e seus sucessores em sua cátedra romana. Então essa foi a entrevista do cardeal Gerhard Müller ao cat.net, um importante site católico alemão. Olha, meus irmãos, é justamente o que o cardeal falou. Não é momento político, não é momento ideológico. É momento de rezar, pedir a graça de Deus sobre o Papa. Lembro os senhores da nossa promoção da Quaresma. Você tem que aproveitar. Santo Afonso Maria de Ligório, meditação. São Tomás de Aquino, 50%, 42%. Esse grandiosíssimo livro, A Vida e a Paixão do Cordeiro de Deus, é maravilhoso, da beata Ana Catarina Emmerich, também para você meditar durante a Quaresma. Aproveite, entre na nossa livraria, Livraria Católica de Verdade. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Aproveite, que é os últimos 3 dias. 26, 27 e 28 e acaba. E hoje, 1h30, nós temos uma live especial sobre a Lola, uma brasileira que já é serva de Deus, que viveu mais de 60 anos somente recebendo uma Eucaristia por dia. Salve Maria e que viva Cristo Rei!